Olá, pessoal, que alegria, estamos de volta com mais um podcast. Tenho certeza que Deus vai abençoar ricamente sua vida, porque nosso convidado hoje é uma pessoa que eu amo muito, eu considero ele o meu melhor amigo, né? Graças a Deus, é uma amizade construída há muitos anos, a gente cresceu junto, graças a Deus, Deus nos deu esse privilégio. Eu não vou ficar contando a história toda, mas depois você pode conhecer. E Deus abençoou demais o pastor Ricardo, levantando ele não apenas a nível de Brasil, mas a nível mundial, como uma referência na área de família, na área de casais, de casamento, de aconselhamento matrimonial. E eu gostaria de justamente direcionar as perguntas que eu vou fazer nessa área hoje para a gente tirar receber um pouco dessa riqueza que Deus deu para ele e que tem sido bênção no Brasil e no mundo para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem não conhece o pastor Ricardo, ele é do Ministério Família de Sucesso, que você pode seguir em todas as redes sociais. Todo o material que você vai receber lá é um material de altíssimo nível e que abençoa a sua vida. Eu sou um dos seguidores deles, então você vai ver, eu não sigo muita gente, mas eu sigo eles e curto tudo e fico mandando coisa para ele também. Toda coisa que eu vejo de casais, eu só lembro dele e fico mandando, enchendo a paciência dele. Mas hoje, pastor Ricardo, primeiro seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Desejo profundo do coração poder abençoar as famílias, os casais, Amém. A igreja de vocês e quem está assistindo o podcast. Em nome de Jesus. E eu já vou direto ao ponto, começar com perguntas difíceis, porque eu acho que podcast ele é para esse tipo de situação. A gente às vezes ouve o pregador pregando e queria perguntar umas coisas para ele e não sabe como, né? E eu acho que uma das maiores dificuldades do casamento é que a gente vê muito casamento, pastor Ricardo, que o cara não separa porque é crente. A mulher não separa porque é crente, mas sofre com o camarada, sofre com a mulher, ou seja, ambos sofrem e vão vivendo, vão rolando aquele casamento sem sal, sem doce, na verdade, com muita amargura, com muita tristeza, com muita dor e às vezes até com o mais triste de tudo, que começa a traição, o desrespeito e tudo mais. Então, a minha grande pergunta hoje seria, pastor Ricardo, o que é que faz mais os casais serem infelizes? Né? Por que eu estou perguntando isso? Porque se a gente descobre isso, a gente mata a infelicidade conjugal, que não deveria existir, né? Porque os casais vivem tristes um com o outro, infelizes, isso rouba força, rouba energia e começa a gerar pecado, que é uma coisa horrível, que destrói o ser humano. E então, o que faz o pessoal infeliz e como sair dessa infelicidade? É uma pergunta abrangente e a gente vai depois entrar, eu quero tocar na parte sexual agora mesmo, mas eu queria introduzir com isso. Olha, pastor Lau, eu acredito de coração que essa pergunta é abrangente. Teria uma gama de coisas para a gente discorrer, de coisas minuciosas, detalhadas. Mas existe uma coisa que a gente pode falar, que seria talvez um resumo, que é a raiz. Vamos colocar, qual é a raiz desse problema? Eu acredito que a raiz desse problema está na expectativa que as pessoas fazem em cima do casamento. Fantástico. Então, assim, quando você vai para um filme, né, lá no cinema tem um filme em cartaz e você vai assim com aquela expectativa do filme. Normalmente o filme pode ser maravilhoso e você pode sair frustrado com o filme, porque o problema não está no filme. O filme é muito bom. O problema foi a expectativa que você criou em cima do filme. E a mesma coisa, o inverso. Quantas vezes você ouviu um pregador, você foi assistir alguma coisa, um filme, uma peça, com uma expectativa baixa ou sem expectativa? Uau, que maravilhoso! Por quê? Porque você não colocou uma expectativa utópica, irreal, em cima do negócio. Então, tem muitas pessoas que elas têm problema na família, com criação, o problema com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ela não está se sentindo feliz,
ela não está se sentindo plena e ela coloca na cabeça dela que o dia que ela casar, ela vai ser feliz. ela vai ser feliz. Ou fantasia. É isso que ela pensa. E o que acontece? Isso é um mito. Mito. Isso é uma mentira. Total. Por quê? Porque eu acredito que quem não conseguiu se sentir, não é plenamente realizado, que nesse mundo não existe isso, mas viver bem, Sim. viver feliz, ver a promessa da vida abundante, sozinho, dificilmente vai conseguir casado. Eita. E há uma explicação para isso. Qual é a explicação para isso? A explicação é, quando você tem que lidar com você mesmo, são os seus problemas, Verdade. são os seus traumas, suas limitações, sua história de vida. Quando você casa, no mínimo, você dobrou os seus problemas. Dobrou. Porque agora é o meu problema Mas... e o problema de quem mora comigo. Exatamente. É o meu trauma e o trauma de do quem outro. mora comigo. É a minha limitação, a minha fraqueza e do outro. Então agora a gente juntou tudo isso. Tem dois para ajudar e para resolver, Sim. mas os problemas e os traumas aumentaram também. Uau. E a pessoa, quando ela não encontrou essa felicidade sozinho, o que ela vai fazer? Ela vai procurar a felicidade no casamento. E quando eu digo assim, presta muita atenção nisso aqui, quando eu digo assim, o casamento vai me fazer feliz, em outras palavras, o que eu estou dizendo? Aquela pessoa que ninguém conseguiu, meu pai não conseguiu, minha mãe não conseguiu, o trabalho não conseguiu, a escola não conseguiu, a minha formação, meus amigos. Então, eu vou casar e aquela pessoa vai me fazer feliz. Meu Deus do céu. E eu estou colocando a minha expectativa de felicidade numa pessoa humana, limitada, falha, imperfeita, e ela não vai jamais, nenhum ser humano, né? Talvez alguém pense, nossa, o pastor Laudio Jair é um ser um marido, maridão. se fosse ele, só a pastor Eline que sabe. Só a pastor. o Cláudio Duarte, sei lá quem que a pessoa admira. Meu Deus ela do pensa, céu. eu seria feliz É uma ilusão. com ela. Não, porque é ser humano, é imperfeito, é limitado. Só você fala, eu tenho profunda admiração pelo pastor Lau, pela pastora Eline, pela família, convivo, é referência. Mas só a pastora Eline sabe o que é estar casada com o pastor Lau. Só ela. Né? Só a minha esposa sabe o peso, porque tem a parte que é negativa, não tem como. Então, a pessoa tem uma ilusão, ilusão. A primeira ilusão, alguém vai me fazer feliz. Aí o que acontece, gente, é literalmente isso aqui. Se casaram duas pessoas, normalmente as duas pessoas com expectativas altas, esperando uma felicidade, e quando eu busco a minha felicidade, eu imagino que eu vou fazer um caminho e que a pessoa vem atrás realizando os meus desejos. Tudo, né? Quer dizer, na verdade eu sou um Deus e ele vai me adorar. Ele vai me adorar, ele vai me servir a vida toda. A pessoa vai cuidar da minha comida, vai realizar os meus desejos, porque eu vou agora encontrar alguém que vai me fazer feliz. Sim. Então eu vou para cá. Só que a pessoa, em vez de fazer isso aqui, ela está fazendo o mesmo caminho. Também. Ela também quer. Ela quer alguém que venha atrás dela. Tá querendo. E aí os dois vão o quê? Se afastando. E aí vai criando esse buraco. E aí vem uma outra mentira, que eu vou até me antecipar. A outra mentira grande, agora eu quero falar com você diretamente. A mentira grande é, se ele não me fez feliz, ou ela, outra pessoa é a pessoa que me fará feliz. E é uma ilusão desgraçada. Ilusão. Porque aí a pessoa vai se separar, achando assim, casei errado, mas agora eu vou achar a pessoa certa. Meu Deus do céu. E aí você vai encontrar dois tipos de pessoas. Gente, eu trabalho com casais e famílias há mais de 30 anos. Eu vejo toda hora. Ou a pessoa que está no 7º casamento. Sim, eu já vi vários. Procurando essa pessoa que vai me fazer feliz e que ela não existe. Vai passar o resto da vida procurando. Ou a pessoa vai entrar no 2º casamento e perceber o problema não era o primeiro. Uau! E aqui no 2º eu vejo... Gente, é uma confissão que eu ouço. É terrível. Que ela diz assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, meu Deus, eu não teria saído do primeiro casamento. Pastor Ricardo, eu atendi há poucos dias, não vou mencionar nome nem nada. Pessoa, pastor, eu quero me matar. Porque eu separei do primeiro, casei com o 2º. E, pastor, agora é que eu vi que o primeiro era melhor. Exatamente. É uma ilusão. E agora? É um mito. O que é que eu faço? Deus me perdoa? Eu me mato? O que é que eu faço?
Então, olha que profundidade. Olha aqui, meu Deus do céu, pastor Ricardo. É exatamente. Gente, nós estamos falando isso, pedindo a Deus que essa palavra chegue a tempo na vida de alguém. Porque aqui estão 2 pastores, 2 vovôs, que já somos vovô. Você é vovô, eu sou vovô. Já temos neto. Mais de 30 anos de casado. Meu Deus, mais de 30 anos de casado. A gente já viveu o verão, o inverno, a primavera e o outono várias vezes, um monte de vezes suficiente. Já passamos por chuva, já passamos por um bocado de coisa. O que nós estamos falando para vocês é a verdade, e a verdade liberta. Escuta o que o pastor Ricardo está falando. Ele está falando para você, não existe isso, a expectativa criada é uma ilusão. A verdade é que nós não sabemos, às vezes eu diria até, pastor Ricardo, que a gente não sabe nem por que Deus criou o casamento. Porque a gente acha que Deus criou o casamento para a gente ser realizado. Cara, finalmente eu vou me casar, que Deus preparou o casamento para mim, sei lá. Agora eu vou me realizar. Sair daquela casa horrível que eu morava, agora eu vou entrar na casa que eu vou ter uma família dos sonhos. E o que a psicologia diz, que geralmente a gente procura a nossa doença para casar com ela. Exatamente. Ou seja, a gente geralmente procura algo que coincide com a nossa doença. Cada ser humano tem algum tipo de enfermidade, debilidade, e ele procura o que coincide. Então, por exemplo, a vítima ela vai procurar um agressor para casar. É incrível. Né? Freud explica. Eu tenho um irmão da igreja que ficou viúvo, né? E ele já era casado com uma pessoa numa circunstância tal, e é incrível porque ele ficou viúvo e procurou outra pessoa na mesma circunstância, mas igual. Porque você pensa né? assim, agora assim, tem a chance Deus libertou ele, fazer né? diferente. Se a gente só pensa na cabeça da gente. Deus libertou aquele irmão, olha, o irmão foi liberto, né? Não, rapaz, casou igual, porque procurou outra pessoa igual. Então, lá dentro. Está dentro dele. Então, quando a gente estuda, a gente aprende que Deus faz o casamento para trabalhar na gente. Né? Deus tem um propósito no casamento, de nos ensinar, de nos moldar, de nos afinar, de ensinar a gente a abrir mão, de ensinar a gente a negar-se a nós mesmos, de ensinar a gente sobre o nosso relacionamento com Ele. Tem milhares de coisas que Deus quer nos ensinar. E a pessoa fica aí egoisticamente pensando, vou ser feliz. Por isso, não pense que a solução é separar e casar nunca, de novo. Nunca. Não é. Trocar de marido é trocar de problema. Trocar de problema. E pelo menos esse problema você já conhece. E aí é que tá. Está mais perto da solução. Eu falo isso. Você está trocando de problema e você não sabe se o outro é um problema maior. Eita, pior. Jesus, trocar de mulher é trocar de problema. Então, amante é parte de diversão. A galera vai lá, brinca, depois vou Por trocar isso que minha acha esposa legal. pela amante. Por isso que acha legal. Só que a amante vira esposa. E a esposa tem TPM, a esposa... Aí volta o quadro. A mesma realidade. Então é ilusão. Agora, se eu caso de verdade, aí entra a Bíblia, acreditar na Bíblia. Se eu caso não pensando na minha felicidade, e é onde é que a gente aprende, mas pensando na felicidade do outro, então eu casei e penso assim, cara, eu tenho a obrigação de fazer a minha esposa feliz. Opa. Porque eu estou tirando ela da casa dela. Opa. Estou tirando ela da família dela e estou colocando ela perto de mim. Agora eu vou fazê-la feliz. O que eu posso fazer para ela ser feliz? Aí tem uma chave. Porque quando eu penso no outro, eu me torno parecido com Jesus. Lógico. E quando eu planto isso, é impossível não colher a mesma coisa. Que tremendo. Então, quando eu começo a pensar na felicidade, a plantar a felicidade, a me preocupar com a pessoa, não pensar em mim, mas pensar na pessoa, eu vou gerar essa mesma reação. É a física, é a Bíblia. Para toda ação, corresponde. Há uma reação igual. E tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, se cada um busca a felicidade, é a semeadura que está fazendo. Se eu busco a felicidade dela. E outra coisa, tem uma coisa da psicologia também. Toda vez que você faz algo por alguém, aquela pessoa se sente na obrigação de devolver. Sim. Então, eu estou cuidando bem, eu estou fazendo a pessoa... Ainda que demore um pouquinho, Exato, precisa de perseverança. Vai demorar a colheita, pode ser. Mas e às vezes a gente plantou 10 anos de maldade. Exatamente. E aí, estou 6 meses fazendo tudo certinho. Parabéns, irmão. Mas tu plantou 10 anos de... Você tem que matar a semente ruim para depois... rapaz, ainda está no mínimo na entre-safra. Entre a safra ruim e a safra boa tem o seu...
período, né? Agora, aí, eu acho que quando você falou aí, as mulheres ficaram muito felizes do cara só plantando bem e tudo. A mulher também tem que plantar esse bem aí, né? Tem, são Pelo os amor... dois. Não, deixa a ressalva aí, pastor Ricardo. Nós somos dois maridos aqui, Os dois. para ela poder escutar, né? É o Pelo homem amor de pensando Deus. na mulher, Que a mulher isso? pensando no homem. Aí que Senhor interessante, quando eu Jesus. busco a felicidade dela e ela minha, a gente vem em direção Um ao outro. porque eu tô vindo pra e ela também, né? Sabe aquela coisa boa que tem normalmente entre homens? Sim. Você tá numa restaurante e começa aquela briga, quem vai pagar a conta? Não, Uau. eu vou pagar. Não, eu Isso que é um isso? sonho. Mas um sonho. acontece, né? É lógico. Eu vou pagar. Não, que isso? E aí você fala, então, tipo assim, é aquela pessoa, eu também quero te fazer feliz. Não, eu quero te fazer feliz. E aí a gente se Esse aproxima. tinha que ser, essa é a santa briga que a gente precisa no essa casamento. é a Eu santa pago. Não, eu vou pagar. Isso aí. Eu tô pensando em você, quero você feliz. Então, isso funciona Glória porque a a Deus. Bíblia funciona. Amém, amém. E aí, pastor, vamos aproveitar esses minutos finais para entrar na parte sexual, que é outra parte que eu sei que a gente não vai responder tudo, Sim. né? Mas eu sei que a maioria dos homens se sente insatisfeito no casamento, porque acha, poxa vida, me casei, eu não sou um prostituto, vamos pensar num cristão sério. Sim. Eu não sou um prostituto, me casei e tudo, e lá em casa a coisa não acontece no ritmo que eu quero, né? A gente não vê a boa vontade da esposa e tudo mais. Eu sei que tem os dois lados, tem um lado da mulher e tem um lado do homem, e, na verdade, para a gente trabalhar os dois lados, tem que são coisas diferentes, né? Tratar o homem, tratar a mulher, mas que conselhos aí você daria para tentar ajustar alguma coisa? Né? Eu já tenho, como eu sou seu seguidor aí no Instagram, eu já vi muita coisa boa que vocês têm postado, tem sido tremendo, ajudando, abençoando, ensinando, mas você podia falar alguma coisa assim, de forma resumida, né? Se a gente tivesse que dizer alguma coisa para eles, como é que eles podem se dar bem nisso aí? Porque a gente vê, tristemente, muito marido infiel, Sim. né? Às vezes não é infiel de fato, mas é infiel na mente, é infiel nos olhos. Eu tenho falado com os homens, Deus vê cada mulher que você olha que não é a tua. Eu tenho falado com os homens. Que se deitam com a sua esposa pensando em outra mulher. Imagina. Então, assim, falei, olha, Deus está vendo tudo isso. Você está se matando, você está acabando com a sua vida, porque vai vir juízo, vai vir consequência no seu próprio casamento e na sua vida pessoal, no seu corpo. Porque você é um ser espiritual, você está cometendo pecado seríssimo, você está chamando demônios. Mas qual a solução prática? Né? Porque falar do problema é fácil. Pastor Lá, olha só. A gente vai ver na Bíblia que Deus ele trata de forma genérica. Então, vou dar 2 exemplos. Quem deveria ser chato? Ninguém. Né? Ninguém deveria ser uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata. A Bíblia fala que a forma de você falar deve ser sempre agradável, Colossenses 4:6, se não me engano, temperada com sal para você saber conversar com as pessoas. Então, é espiritual você saber falar bem. Ninguém deve ser chato. Só que Deus, deixa eu terminar até o final, as mulheres não ficarem com raiva para um lado, o homem para o outro. Ótimo. Mas quando Deus fala de chatice, é interessante que a ênfase é para a mulher. Não é para o homem. A gente não está mandando recado para ninguém, Não, mas Deus. Só uma citação bíblica. Deus olha e diz assim, é melhor morar sozinho no deserto do que com a mulher chata. E nem fala do homem chato. Não fala do homem chato. Tem homem chato? Tem. Porque faltou gente, Mas é a minoria. faltou mulher aqui no podcast hoje, gente. Perdão, não, brincadeira. Nós estamos só. Mas o que acontece? A ênfase da Bíblia é dizer, mulher, cuidado para você não ser uma pessoa chata no casamento, no relacionamento e tal. Agora, quando fala de infidelidade, sim, a ênfase é para o homem. Opa. Não é para nenhuma mulher ser infiel, mas a ênfase bíblica é para o homem. A Bíblia diz, mulher virtuosa quem achará, mas do homem fala homem fiel. Uau, quem o achará? Uau. Fidedigno. Então a busca do homem é a fidelidade. A fidelidade. Então, se a gente fosse colocar entre as dificuldades da questão do sexo, mulheres falam mais que os homens, isso é científico, tem exceções. Meu marido fala mais, mas não é a maioria. Homens comem mais que mulheres, característica. Mulheres costumam ser mais chatas, característica. E homens costumam ser mais infiéis. Misericórdia. E Deus fala exatamente sobre
aquilo que é a dificuldade de A cada um. debilidade. E por que eu estou falando isso? Porque o homem, ele tem a parte dele na questão sexual. Ele deve amar a esposa, deve dar a vida pela esposa, ele deve mimar a esposa, ele deve morrer pela esposa, tem toda essa parte. Mas eu queria dedicar esses minutos finais às mulheres por uma razão. Opa. Qual é a razão que você vai falar, pastor, principalmente para nós mulheres? Porque a maioria dos adultérios é de homens. Uau. E quem é que mais sofre com a traição? A mulher. Lógico. Obviamente, porque se quem mais trai é o homem, a mulher é a que mais sofre. Então, o que eu sei que as mulheres não querem? As mulheres não querem viver o drama da traição. Não, Deus não querem, nos livre. Né? Não querem. Pastor, eu não quero ser traída. Eu não Sim. quero que meu marido tenha uma amante ou que meu marido me abandone por outra mulher. Sim. Qual é a parte da mulher para evitar isso? Qual? A parte dela. Porque a do homem é ter caráter, a do homem é ter uma aliança maior com Deus, com a santidade, com a salvação, com ele mesmo, com a família, com a igreja, com a sociedade e com a mulher do que qualquer coisa. E nada justifica uma traição, nada. Mas digamos assim, para quando uma situação infelizmente acontecer, o que uma mulher precisa, eu penso? Sim. Ela tem que pensar assim: eu fiz a minha parte. Uau. E não foi nada responsabilidade minha essa traição. Uau. Entendeu? Porque eu vejo muitos casos de adultério onde eu vejo as mulheres sentindo culpa, porque não justifica ele ter traído, mas eu sei que eu deveria ou poderia ter feito isso. E aonde entra a parte da mulher, e por isso eu quero dar ênfase nisso, porque não vai falar de tudo, Sim, toda a não parte dá. do homem, da mulher, tudo de sexo Não no dá. podcast. Não, curto. de 30 Mas a minutos. parte que eu queria falar para as mulheres, e que é a seguinte: o que uma mulher pode fazer para tornar um homem indesculpável? Pastor, ele fez por mau caratismo, por falta de integridade, qualquer coisa, mas não por culpa minha. Sim. Eu, da minha parte, não indesculpável. O homem precisa estar satisfeito sexualmente. Uau. É perigosíssimo quando um homem não está suprido sexualmente. Exato. E como nós somos muito diferentes, porque sexo para um homem é uma necessidade, para a mulher não é, isso é fisiologia, eu não tenho tempo de explicar. Você pode ler o nosso livro, pode assistir a Noite Hot. Recomendo. Lá vai ter toda a explicação científica, Fantástico. hormonal, fisiológica, por que sexo para o homem é uma necessidade, para a mulher não é, e por que sexo é uma coisa que o homem quer mais que a mulher, pela quantidade de testosterona que o homem tem muito mais abundante. Então, caso um homem e a mulher, via de regra, tiradas exceções, sempre tem exceção, o homem tem necessidade, a mulher não, o homem quer muito sexo, a mulher menos, ela quer mais menos. O que acontece com a mulher? Isso eu entendo, porque é muito difícil uma pessoa ver a vida com o olhar de outro. Sim. Eu estava morando agora 2 anos e meio na Itália. É outra cultura. Sim. Então eu tentava ver a vida com o olhar do italiano, que Lógico. tem uma cultura diferente. Isso não é fácil. Não é. Porque você está acostumado A olhar a sua cultura. com a sua vida, com seus olhos, com a sua cosmovisão. Sim. Então o que acontece? A mulher acha que o homem é como ela. Então ela acha que o homem pode. Não, hoje se ele ficar sem sexo é tranquilo. Tranquilo, Mas vai dormir em paz. Não é. Ele vai ter dor de cabeça. Deixa eu avisar. Em todas as cabeças que ele tiver. Não, brincadeira. Pode falar, pastor, perdão. Isso foi um comentário desnecessário. Mas foi boa. O que acontece com o homem quando ele tem desejo e ele precisa de sexo e aquele sexo é negado? Não estou falando, gente, situação de doença. Falando sempre da mulher, não, hoje não quero e tal. O que acontece? Aquele homem, ele vai dormir frustrado, ele vai dormir irritado e o diabo, ouça o que eu estou dizendo, vai na cabeça dele e diz, está vendo? Vai lá assistir pornografia. Você não quer fazer, não? Tem quem quer. E tem mulher que fala. Quer saber de uma coisa? Vai na rua procurar. Ou fala da boca para fora. Que mulher endemoniada. Fala. Da boca para fora ou realmente querendo se livrar. E aí o que acontece? O camarada vai pensar em masturbação. Gente, um homem que está sendo privado de sexo, ele vai pensar em se masturbar. Ele vai pensar em ver alguma coisa. Ele vai pensar, mais cedo ou mais tarde, em arrumar uma mulher na rua. Não estou dizendo que vai fazer, mas vai vir. E por que vem? Porque está privado dentro de casa. Então, eu quero dar um conselho para as mulheres, de coração. Mulher, se você quer fazer a sua parte, a Bíblia fala isso em 1 Coríntios, proteger seu casamento.
Não é nem o homem que tem que vir atrás de você, é você que tem que ir atrás dele. Amor, você está tudo bem? Amor, você está com fome? Amor, está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou bem aqui, eu não estou querendo, mas você está querendo? Ah, vem cá então. A mulher inteligente, ela faria isso. Eu vou me expor aqui, eu vou falar uma coisa... Para poder, pelo menos, você saber assim, se alguém viveu isso na vida, então é possível outra pessoa viver. Sim. Eu sou casado há 32 anos. Eu tive problema na minha área sexual, na questão de diferença de desejo, né? Eu querer mais, minha esposa menos, uma coisa padrão que não é exceção, e foi ruim, sei lá, 2 anos. Eu tenho 32 anos de casado. Que foi 2, 3 anos, eu não lembro. Mas eu posso falar para você, eu tô casado há 32 anos, pelo menos 30 anos, de 100 vezes que eu quis fazer sexo, eu não fiz uma. 99 eu fiz. Porque a minha esposa entendeu que essa é a forma que ela tem de se proteger da traição. Vai garantir que eu não vou trair minha esposa? Não, porque não depende só dela, depende de mim. Sim. Mas a parte dela, que é não ela deixar fez. eu ter fome na rua, ela fez. Que a Bíblia fala da alma faminta. A alma farta pisa o favo de mel, alma faminta até o amargo é doce. Se eu estou cheio, eu dispenso o que me aparece. Mas se eu estou morrendo de fome, qualquer coisa parece bom. Então, a minha esposa, a gente está às vezes em casa, no quarto, ela fala assim, amor, você está bem? Você quer? Entendeu? Porque ela está preocupada em dizer, vocês, aquilo que eu falei, ela está buscando a minha felicidade. Eu estou fazendo a minha parte, eu tentando, né, em outros aspectos. Mas ela está ali, amor, você está bem? E eu também, nós tivemos uma conversa, eu falo para ela, amor, ó, hoje eu estou com vontade, se você tiver, ótimo, vamos fazer aqui um negócio violento, vai ser maravilhoso. Vai ser um clássico. Não quero, amor, mas você quer? Quero. Ela não fala, ai, que saco. Ah, mas você também, parece um tarado. Não, ela fala, amor, se você quer, eu sou sua esposa, eu te amo e eu quero proteger o nosso casamento. Então, eu tenho um livro sobre como não trair e não ser traído, como é que você evita a traição no casamento, e eu fiz um estudo, 30 anos, Deus me deu uma palavra. A segunda maior causa de traição dos homens é falta de satisfação sexual. Que coisa. Se uma mulher quiser proteger ela mesma, eu acho que ela tem que manter em mente o seguinte, meu marido tem muito mais desejo do que eu, porque ele tem de 10 a 20 vezes mais hormônio que dá desejo por sexo do que eu. E ele tem uma necessidade que eu não tenho. Então eu gosto de sexo, ele gosta muito mais. Ele precisa e eu não. E a gente é muito diferente. Então eu vou ficar antenada para, amor, você está querendo, está precisando, se ele está precisando, opa, estou aqui. E uma mulher, quando ela pensa assim, meu marido me quer e me deseja, no lugar de pensar, ah, mas que droga, que saco, meu toda Deus. hora. Não, meu marido me ama, tem 30 anos que ele me procura, ele me deseja, glória a Deus, você é maravilhoso, vem cá, meu amor. Ela está fazendo a maior proteção que ela pode para que ela não seja amanhã vítima de uma traição. Que se o marido trair por falta de sexo não justifica, mas acontece. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, não vos priveis, Deus, não vos priveis um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Paulo diz, por algum tempo, por causa de um motivo de oração, de consagração. Aí diz assim, e não demore para se juntarem novamente, para que Satanás não vos tente. Uau. Deus está avisando. Totalmente. Então, até Deus está dizendo, ó, mesmo que vocês façam um propósito de ficar sem sexo, em comum acordo não demorem muito, porque o diabo pode entrar. Aí depois eu vejo várias mulheres, meu pastor, que depois que viveram a traição, aí elas querem se cuidar, aí elas querem fazer sexo todo dia com o marido para tentar segurar o marido. Meu Deus. E eu falo, querida, não vá para academia porque foi traída, vá para academia para não ser traída. Não se cuide, não se torne uma mulher linda de novo porque foi traída. Faça isso para não ser traída. Não pense em ser uma mulher altamente boa na cama, pensando em sexo, marido, depois de ser traída. Faça isso para não ser traída. Totalmente. Então, o meu conselho é esse, porque é isso que eu vejo, é isso que eu ouço dos homens. Termina ali a mulher, não quero, o cara vai para o banheiro, se masturba. Crente. Porque o diabo vem, a raiva vem, a frustração vem. Então, tem muita coisa para falar, tem o lado do homem, mas e o que eu estou falando para você, mulher, não é pensando no homem, é pensando em você, proteger o seu casamento dessa coisa triste que é a traição.
Quem quer o podcast 2 para o pastor Ricardo falar agora a parte dos homens. Meu irmão, também tem a parte dos homens. Se tiver aí uns 100 comentários de mulheres, a gente vem. E a gente vem. Pelo menos 100 comentários, compartilhar esse vídeo aí, espalhar, e a gente faz o número 2. Mas, pastor Ricardo, muito obrigado. Na verdade, a nossa intenção realmente é fomentar essa solução, porque Deus não quer que o casal viva essa desgraça de infelicidade, tristeza, casado, filho de Deus, lendo a Bíblia, orando e querendo matar o cônjuge, né? Querendo que o cônjuge morra. Né? Lá no fundo desejando, Senhor, se ele acordasse morto hoje, se ela acordasse morta, meu Deus, que coisa é essa? Vamos sair disso em nome de Jesus, não é isso que Deus planejou, Deus tem algo melhor para vocês. Amém. Então a intenção hoje, vocês viram quanta sabedoria, quanta direção que Deus está dando para você que está escutando. E aqui uma ressalva para os homens, para a gente poder encerrar, dizer para os homens que, como o pastor Ricardo mesmo deixou claro, mesmo o fato da mulher se negar, não autoriza você a entrar pelo caminho do pecado. Só vai piorar. Só vai piorar. A sua e a situação do seu casamento só vão piorar através do pecado, se você escolher esse caminho de maldição. Deus tem um caminho de bênção. Independente da atitude do seu cônjuge, você precisa manter a sua vida pura, santa, guardada em Deus, obedecendo a palavra, fazer a sua parte. Se é marido, faz a sua parte. Se é esposa, faz a sua parte. Você, como cônjuge, cumprindo o seu papel na família. E eu sei que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida, vai te abençoar. E se você quer aprender mais, continue assistindo os podcasts. Seja um seguidor do Família de Sucesso no Instagram, no YouTube, em todas as partes onde eles estão aí promovendo o caminho de Deus. Compre o curso, os livros, eu recomendo pessoalmente. Você vai ser ricamente abençoado. Amém. Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado, pastor alegria, Ricardo. pastor, uma bênção mesmo. Fomos muito abençoados. Eu já sabia que a gente ia ser. Amém. E eu te vejo no próximo podcast.